Olá, tudo bom? Vamos começar então a nossa primeira aula da disciplina de produção da radiação, certo? Essa primeira aula vai abordar vamos dizer assim, o início, né, dessa era radiológica, como começou a, o uso da radiação, né, primeiro a descoberta da radiação e depois o uso da radiação, principalmente com objetivo médico, com objetivo diagnóstico, certo? Depois a gente vai então avançando na questão do aparelho e a questão física também da produção da radiação. Bom, se alguém ainda não conhece, esse aqui é o William Conrad Huygens, né, um físico alemão que lá no final do século XIX ele descobriu a radiação. Agora eu estou aparecendo. Ele é então o pai da radiologia, certo? Ele descobriu em 8 de novembro, ou seja, fez 125 anos agora, essa semana, tá? A descoberta dos raios-x. Então, veja, ele não fabricou os raios-x, ele não inventou os raios-x, ele apenas descobriu. Tá? Porque isso é um fenômeno da natureza que já existe. Ele usava um aparato ou dispositivos muito simples, ok? Que era o necessário na época, né? Porque naquele final de século, tá, do século XIX, a gente até brinca, o pessoal não tinha o que fazer em casa, dizia que ia ser cientista. Tá? Então comprava lá uma bobina, que seria uma espécie de transformador, bomba de vácuo, pegava tubo e saía fazendo faísca. Basicamente isso. Faísca. E vendo o que acontecia. Tá? Então, o Huygens, né, era o cientista da época. Tá? Não tinha o que fazer em casa, ficou brincando de fazer faísca. Certo? E com isso ele descobriu a radiação X. Na verdade, eu estava trabalhando com eletricidade, queria ver outras coisas, certo? Lembrando que na época não se conhecia o elétron, tinha ideia que pudesse existir o elétron, né? Não vamos nem falar em átomo, né? E então eles não sabiam exatamente como é que funcionava, certo? Logo em seguida, questão de meses, tá? Mais rápido do que fake news, viram que podia ser utilizado para fins médicos, tá? Então, hoje a gente vê coisas que demoram até mesmo 2, 3 meses, 6 meses para chegar, digamos que a gente diz chegar no Brasil, né? Alguma invenção, tá? E na época os raios-x foi algo muito, muito rápido, assim, para a época, né? Para 1895, 6 meses, um ano você já ter equipamento e coisa como a gente vai ver, era algo fantástico, né? Então, como viu fins médicos, o uso para detecção de patologia, etc., logo já deu o primeiro aparelho. Começaram a chamar de primeiro aparelho, tá? O primeiro aparelho médico, certo? Uso médico. Então, segundo consta, esses seriam os equipamentos que o médico, o William Conrad Huygens, recebeu e tinha para fazer as experiências, tá? Então essa bobina que era um transformador, aqui seria a ampola, consta que seria a ampola original que ele usou, tá? Isso aqui é para fazer vácuo, que não pode ter ar aqui dentro, então a gente vai ver por quê. Aqui, possivelmente, talvez um banco de baterias, que daí ele transformava em alta tensão. Aqui, possivelmente, também um pedal e algo para ajudar a fazer o vácuo, né? Aqui dentro, tá? E o relógio não serve para nada, tá? É só para marcar as horas mesmo. Bom, então, os primeiros dispositivos, tá? Então, basicamente, o que se precisava era uma ampola e um gerador de alta tensão. Por que a gente chama de gerador de alta tensão? Porque a gente precisa de alta tensão. A gente precisa de 20, 30, 50 mil volts. 100 mil volts. Tá? Então, eu preciso da ampola,
que tem o vácuo, certo? Que tem aqui, deve ser o ânodo ou anodo, tá? Aqui deve ser o cátodo, que é metálico para você fazer as duas ligações, positivo e negativo. Possivelmente aqui é para fazer o vácuo, tá? Que você tem essa borracha, daí você, sei lá, fura a borracha, tira o ar, e a própria borracha, quando você faz um rasgo, alguma coisa, ela tende a fechar, né? Ela tende a apertar ali, deve ser. Tá? Então, isso era uma das 50 ampolas que existiam, tá? Cada cientista e cada fabricante, né, ou enfim, o artesão que fazia ampola fazia de um jeito, inclusive como eles não entendiam direito como funcionava, às vezes eles achavam que sair daqui para cá é alguma coisa, às vezes eles achavam que saía em linha reta e batia aqui e depois vinha para cá, enfim, eles não entendiam muito bem, então por isso eles tentavam vários formatos. E aqui o gerador de alta tensão, que basicamente é um transformador, tá? Hoje é bem mais moderno, a gente vai ver. Mas isso aqui era basicamente um transformador. Recebia baixa tensão e saía alta tensão, e tu podia regular aqui no quanto de alta tensão vocês queriam. Tudo no chute, não tem um voltímetro, um medidor de tensão para saber se é 10, 20, 50 mil volts. Tá? Eles iam testando e vendo o que acontecia. Então, num desses testes, o Röntgen viu que uma tela fotográfica, tá? Emitiu luz, certo? Aí depois, logo em seguida, então tá aqui a ampola, tá? Aqui também tem a ampola brilhando, porque a ampola emite luz, tá? Além da radiação X, ela emite luz, que seria um outro laboratório. Alguns dizem que essa foto era do laboratório do Röntgen, não sei, não é muito confiável. Aqui o médico e a enfermeira fazendo os ajustes iniciais. Como vocês podem ver, quase todas as imagens iniciais sempre tem um médico, um enfermeiro, enfim, alguém olhando no paciente. Por quê? A radiologia ou a radiografia, ela surgiu, na verdade, pela fluoroscopia. Ou seja, você não tirava uma imagem, uma fotografia. Você visualizava em tempo real o que estava acontecendo. Era mais comum isso, tá? Do que a radiografia propriamente dita, certo? Muito bem. Aí, logo em 1896, um ano depois, consta que a GE, a General Electric, que até hoje existe, né, produziu o primeiro aparelho, tá? Igualzinho que a gente tem nas clínicas e hospitais hoje, né? Vocês devem ter notado. Então tá aqui a ampola. Aqui é um regulador de alta tensão, porque se a tensão estiver muito alta, a faísca vai ser aqui entre essas bolinhas e não aqui. Tá? Então isso aqui regulava, você eu acho que puxava aqui, aumentava a distância, alguma coisa assim. Tá? E aqui esse aparato todo era para dar a questão elétrica e da alta tensão. Então isso aqui na verdade era só um regulador. E olha de novo esse óculos, digamos assim, onde você tem uma tela fluoroscópica aqui, que a gente vai ver também, em processamento de imagem. Tá? Telas e filmes a gente fala em processamento de imagem. E aqui era para fechar, porque a luz era muito fraca, então você não podia ter luz de fora. Então você tinha que enfiar o rosto aqui e ficar bem fechadinho para não entrar luz, senão você não enxergava aqui. Tá? E aqui consta também nas fotos que seria já em 1903 o primeiro aparelho na Inglaterra, certo? De novo, uma tela fluoroscópica, tá? Uma tela que brilha com a passagem da radiação, e aí o médico, enfim, sentava e ficava olhando aqui, ok? Então vejam, nem 10 anos depois que o Röntgen descobriu a radiação. A primeira radiografia, e aí sim, radiografia, lembrando que grafia é desenhar, é escrever, e rádio, escrever com a radiação,
certo? Fotografia, desenhar, escrever com fótons. Fótons é outra palavra para luz, tá? É um sinônimo de luz, digamos assim. Então, a primeira radiografia foi realizada logo depois, 1 mês e meio depois que o Röntgen descobriu. Ele pegou a mão da esposa dele, a mão esquerda, colocou um filme fotográfico, não existia filme radiográfico na época, né? Porque não existia radiação X, então não existia filme radiográfico, existia fotográfico. E deixou 15 minutos. Então, quando o pessoal reclama que tem que ficar 10 segundos segurando a respiração, imagina 15. Tá? Tinham exames ou imagens, por exemplo, de tórax, abdômen principalmente, pelve, que é mais denso, que absorve mais a radiação. Chegava a levar 1 hora, então você tinha que ficar 1 hora parado, recebendo radiação, até porque o filme não era sensível à radiação X, e nem você produzir em muita quantidade. Hoje você tem controle, você sabe. Então, na época, você podia estar produzindo quase nada. Então, você tinha que ficar um longo tempo para, de pouquinho em pouquinho, você sensibilizar o filme. Então, vai botar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso aí demorava minutos, quase horas, certo? Então, é importante ter essa compreensão. Bom, no Brasil não se tem certeza exatamente quando em 96, ou melhor, quem foi o primeiro a fazer uma radiografia. Consta em São Paulo, o Silva Ramos, no Rio de Janeiro, Francisco Neves, na Bahia, o Alfredo Brito, e físicos também do Paraná que relatam que em 1896 teriam obtido a primeira radiografia, mas não há data certa, tá? Então, só para ter, de novo, 95 para 96. Naquela época, 6 meses, para você trazer um equipamento, trazer a própria notícia, avisar que foi descoberta a radiação X da Europa para o Brasil, para a América do Sul, que seja, era só de navio, era 3 meses para vir uma carta, tá? Então, mostra como foi difundido rapidamente, tá? Então tá aqui a famosa mão da Berta, né, da Ana Berta, tá, com anel, certo? É uma coisa interessante no início é que era comum fazer uma fotografia da radiografia, até porque a radiografia em alguns casos era fluoroscopia. Era fluoroscópica, ou seja, você tinha a imagem como se fosse na tela do computador. Mais ou menos como vocês fazem quando a gente dá aula, né? Presencial. Não sei se agora estão fazendo, de chegar e pegar o celular e bater a foto da tela, né? Então era o que o pessoal fazia muito na época. Tinha os ossos brancos, tecido mole em preto, tá? Só que aí quando você batia uma foto e revelava, invertia. Então os ossos ficam pretos e o tecido mole fica branco. Tá? Aqui, de novo, 1896 consta como a primeira radiografia médica. Eu sou péssimo em anatomia. Vocês me desculpem se eu disser bobagem, vocês estão estudando isso. Eu acho que isso aqui é punho. Punho, os dedos e os carpos da mão. Aí nunca sei qual é o uno e qual é o rádio. Tá? Eu acho. Tá? Primeira vez eu achei que era uma pata de cavalo, tá? Mas daí depois, olhando, mas vocês devem ser melhor de anatomia que eu. Ok? Ó, vou confiar na Thaís, ela que não me derrube, hein? Isso aí vai ficar gravado no YouTube pro resto da vida. E aqui então seria o. Ó, isso aqui é o rádio. Isso aqui é a antena de rádio, tá? A anteninha do rádio emitindo. Antena tipo peixe. Antena espinha de peixe. Rádio. Ok, então, certo? Vamos para a próxima. Aqui é uma outra fotografia, enfim, da radiografia, porque de novo os ossos estão pretos e o pulmão está branco. Tá?
Aqui, como é mais denso, né? O coração, aqui já deve ser diafragma e fígado, alguma coisa assim. Por favor, me corrijam, não deixem eu falando besteira sozinho. Absorve um pouco mais de radiação que o pulmão, que é ar, né? Então fica mais escuro, mais próximo do osso aqui. E aqui uma outra mão aqui já mostrando o sangue. Talvez tenha contraste, tá? Um líquido mais rádio-opaco. Opaco não deixa passar luz. Rádio-opaco não deixa passar a radiação. Tá? Na verdade não deixa passar, absorve menos a radiação. Tá? Absorve menos a radiação. Tá? E aí a gente chama de rádio opaco. Quando deixa passar a radiação ou deixa passar muita radiação, a gente chama de rádio transparente, ok? Então, são duas palavras que é importante a gente já se acostumar a utilizar, né? Rádio opaco e rádio transparente. Outra coisa também importante é que não só para o uso médico, mas também foi levada as radiações, né, o uso das radiações para a área, digamos, comercial. Vão acreditar, mas existiam lojas de radiografias. Lojas, ou melhor, serviço de radiografia. Como você, quando precisa uma foto 3x4, né? Precisava antes, né? Agora com celular e WhatsApp, coisa fica mais fácil. Mas você ia numa loja, enfim, ia lá e pedia para bater uma foto 3x4, porque você precisava da foto 3x4 em papel, etc, etc, né? Então tinham lojas para fazer radiografia, não para fins médicos. Então aqui tem aqui como você comprar e trabalhar, e enfim, tá? E realmente existiam, tá? Até a década de 40, vejam bem, 40, durante a Segunda Guerra Mundial, existiam esses equipamentos aqui, tá? Que é o tal do show fitting, ou seja, ajuste de sapato, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Que você colocava o pé ali embaixo e por fluoroscopia você podia olhar. Então 2, 3 pessoas podiam olhar os seus pés e verem aqui embaixo se o pé estava apertado ou não. Inclusive se você tinha joanete, calo, dedo torto e assim por diante. Tá? Até a década de 40. Certo? Então não foi logo no início. E radiografias em geral. Tô com uma dorzinha aqui no dedo. Ou, enfim, tô com algum problema e entrava na loja e batia uma radiografia. Entendeu? Assim. Tá? Como se fosse comprar sorvete, por aí. Tá? E esses aparelhos, até dá para ver um pouco pela roupa e tal, foram até a década de 40. E ainda existe em alguns lugares, museus, esses equipamentos. Tá? Só para ver como eles tratavam a radiação. Por desconhecimento, obviamente. Né? Então aqui, como é que eles diziam? Conte as moedas do seu bolso sem tirar do bolso, né? Conte as moedas do seu bolso usando a radiação X. Tá? E aqui uma niqueleira, alguma coisa pequena aqui pelo tamanho principalmente dessas moedas aqui, né? Fazer a radiografia. Aqui está aqui o pé, para quem não acredita. Então fazer a radiografia para ver se estava o pé sobrando, ou enfim, o apertado. Aqui dizendo que o quarto e o quinto dedo estão torcidos. Deve ser esses daqui, eu acho. Tá? Então, como eles usavam a radiação. Hoje é totalmente proibido. Tá? O uso da radiografia única e exclusivamente para fins diagnósticos ou de tratamento, né? Certo? Não é para sair brincando, ok? Mas na época eles não tinham muito. Embora que já na década de 40 eles já sabiam, tá? Já na década de 1915 já começaram as primeiras preocupações, tá? Então tá aqui, ó imagens obtidas em 2 minutos do seu, chama aqui, articulação da
pelve, enfim, hip da bacia. Articulação da bacia e pelvis. Olha que 2 minutos, isso daí já é um avanço, tá? Vocês viram que a mão demorou 15. É porque daí eles já começavam a controlar melhor a tensão aqui dentro do tubo, certo? Conseguiam ter mais tensão por mais tempo, enfim. Tá? E aí, o regulador a vácuo, novo, patenteado, enfim, era tecnologia moderna. Era o iPhone na época. Era algo assim incrível. Certo? Muito bem. Continuando. Depois eles começaram, já como eu disse no início do século, pensar um pouco nos efeitos da radiação. Certo? Então eles brincando, né? A nova fotografia do Röntgen. Então você vai bater uma fotografia, em vez de ter a pessoa, vai ter a morte. Tá? Que isso aqui com foice é o símbolo da morte. Aqui também, mostrando que a pessoa ia ser visualizada, mas quem vê também poderia, enfim, acontecer alguma coisa. Tá? Então, como eu disse, era muito comum se fazer isso aqui. Tá? Para você ajustar o equipamento, saber se ele estava produzindo uma boa quantidade de radiação, que você vai conseguir ver o que você quer ver, você fazia a teste. Tá? Então tá aqui essa senhora fazendo o teste, então você ficava olhando para ver se você enxergava a sua mão. Se não estava vendo bem, aumentava lá a potência, a energia, enfim, dava um jeito de regular o apartamento. Tá? Então olha só o perigo, não só para a mão, mas para os olhos também. Tá? Um pouquinho menos de quantidade nos olhos, mas os olhos são muito sensíveis. Tá? Existe a catarata radioinduzida, ou seja, induzida provocada pela radiação. Tá? Esse é um dos efeitos biológicos nos olhos. Certo? Então isso era um corriqueiro e muito comum. Então, aconteceu que um cientista, tá? Consta também que seria essa foto, ele percebeu os problemas que aconteceram na mão dele. E ele começou a fazer um diário. Vamos dizer que um diário um pouquinho macabro, porque ele escrevia todo dia, toda semana, algo como: a pele está ressecando, o segundo dedo ressecou, perdi a ponta do dedo, perdi um dedo, acho que isso é por causa da radiação. Tá? Então, isso é um dos primeiros relatos ali na década de 1910, por ali. Tá? Consta que essas fotos seriam desse cientista. Tá? Aqui também já uma ideia de se proteger. Tá? Só que isso aqui nem sempre era chumbo, muitas vezes era só couro. E tinha uma teoria inicial que a cor vermelha, era a luz, a cor vermelha absorveria ou blindaria a radiação. Tá? Folclore, certo? Mas enfim, eles não conheciam nada, né? Eles achavam que o vermelho era interessante usar, então mandavam pintar a roupa de vermelho, só para ter uma ideia. Tá? Aqui também mostrando o uso da ampola e do raio-x como terapia, principalmente, não sei se é melanoma que chama, enfim, problemas de pele, manchas de pele, verrugas, e realmente funciona, tá? Só que do jeito que era usado, vejo que essa ampola está nua, está sem proteção, tá? Que isso também só lá no final da década de 20, mas final da década de 10, 1920, 18, 20, começou a se exigir que tivesse proteção. Tá? Então, protegia os olhos da paciente aqui, mas não protegia o resto, então, todo o corpo. A mesma coisa aqui, protegia, que possivelmente talvez de metal, alguma coisa assim, ou só mostrava a área que você queria irradiar, mas as pessoas aqui em volta, tá? Recebendo a radiação. Tá? Não sei, esse aqui parece o Thomas Edison. Thomas Edison, além de inventar a lâmpada, ele trabalhou com muitas coisas elétricas e ele também entrou
esse comércio e fabricação de equipamentos, tá? Principalmente fluoroscopia e não a radiografia. Tá? Aqui tem outra ampolha e assim por diante. Ok? Então, esses são os perigos. Bom, em termos de Brasil, que é importante, né? José Carlos Ferreira Pires foi o primeiro médico lá no interior de Minas Gerais, né? A gente sempre pensa Rio, São Paulo, mas ele em 96, na cidade de Formiga, tá? Ele já comprou e instalou o primeiro aparelho. Tá? Esse equipamento eu não achei a foto, mas consta que ele está no Museu de Cirurgia em Chicago, certo? E tem essa placa lá, essa placa eu achei, tá? Tá lá, First X-Ray Machine Ever Used in South America, tá? Então talvez até antes do próprio Estados Unidos a gente teve esse equipamento funcionando, ok? Já no início de 1896. Em 97, um pouquinho mais atrasado, no Rio de Janeiro, Álvaro Alvim, um médico, também instalou um equipamento. E, segundo consta, foi o primeiro a radiografar chipófagas, que são o que hoje a gente chama de siameses, né? Gêmeos siameses, gêmeos que saem, que nascem grudados, né? Pela cabeça, tórax, abdômen, enfim, que seriam a Rosalina e a Maria. Então ele conseguiu ver onde é que estavam os órgãos, se tinham órgãos duplicados, órgãos únicos em cada corpo e assim por diante. Tá? Então isso aqui é uma foto do médico Álvaro Alvim no Rio de Janeiro. Bom, então rapidamente a gente viu essa história do aparelho, tá? Vocês podem reler essa apresentação que está lá em PDF no Moodle, tá? Se a gente olhar o que o equipamento fazia lá em 1900 e o que ele faz hoje é a mesma coisa. A gente pode dizer que é o mesmo aparelho, tá? Claro que vocês viram as fotos, vocês, professor, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver. Realmente, vou mostrar umas fotos agora do que são os aparelhos modernos. Mas o que acontece? Tecnologicamente, o que a gente tem? A gente vai repetir isso depois, tá? Várias dessas coisas que a gente está falando, a gente vai repetir de novo nas próximas aulas, tá? É uma introdução para começar a apresentar o vocabulário para vocês. Então, para produzir radiação X, você precisa uma ampola com vácuo, digamos, 2 fios dentro, ou eletrodos, e alta tensão. E aí você faz uma faísca. Basicamente o que você faz é faísca. É isso. Você faz lá dentro. O que hoje você tem é, blindagem, que é necessário. 2, um ótimo controle do tempo que fica ligado, ou que permanece essa faísca. A quantidade, digamos, dessa faísca, tá? Que é corrente elétrica, que vai gerar a quantidade de radiação e a energia ou alta tensão que essa radiação vai ter. Tá? Então, esses 3 parâmetros hoje são, digamos, precisamente controlados, que não eram na época, mas continua sendo uma faísca dentro de um tubo de vidro com vácuo. 2 fios dentro e uma faísca. Então, não mudou nada. Tem a questão também do posicionamento, né, dessa ampola, você poder controlar a altura dela, poder controlar, enfim, ângulos que você queira colocar, certo? A mesa, então isso mudou. A questão do filme teve uma evolução, mas basicamente é o mesmo equipamento, certo? Tá? Então, se você pegar um aparelho odontológico, e muitos de vocês já devem ter ido ao dentista e visto aquele aparelho ali para fazer a radiografia intraoral, intrabucal, às vezes também chamado de periapical, né? Vamos ver que o equipamento, quando vocês tiverem a disciplina de odontologia, vamos ver que o equipamento, o funcionamento é igual. Ele tem o jeito, o formato diferente. Na mamografia também.
Quer dizer, você tem uma alteração, um local mais alto para o paciente ficar de pé. A ampola tem algumas variações em termos metálicas ali no ânodo, mas no fundo eles são iguais na produção da radiação, certo? Então, se eu entender no nosso curso aqui de produção da radiação como eu produzo a radiação X, basicamente num equipamento, digamos, normal, convencional, esse equipamento que a gente tem aí nos hospitais e nas clínicas, quando vocês verem a disciplina de odontologia ou de mamografia, vocês já conhecem o equipamento. O professor lá vai dar algumas pequenas diferenças. A tensão que eu uso no convencional, digamos assim, da clínica do hospital é variável, no odontológico é fixa, certo? Eu controlo tempo e corrente, que dá quantidade de radiação no convencional. No odontológico eu só controlo tempo, a corrente é fixa, a quantidade de radiação é fixa, eu só aumento o tempo que fica ligada, tá? No mamógrafo já tem toda uma automatização, que em muitos casos o próprio equipamento escolhe a tensão ou a energia e o tempo que ele vai ficar ligado. Então o tecnólogo tem que se preocupar basicamente com posicionamento, que é a parte mais difícil, tá? Enquanto no convencional, além de posicionamento, você tem que escolher tensão, corrente, etc. Tá? Então tem mais, digamos, etapas e coisas para controlar, enquanto no mamógrafo hoje está praticamente restrito ao posicionamento, tá? Depois ali apertar o botão e disparar. Então os aparelhos são os mesmos, tá? Depois temos tomossíntese mamária, que é um mamógrafo diferenciado, o aparelho de raio-x é o mesmo. E você tem também o raio-x usado para radiografia industrial, tá? Gammagrafia com radioatividade. Gama-grafia, já falei, né? Grafia, desenho, gama, desenho com radiação gama, que é da radioatividade. Então você tem radiografia industrial, desenho das peças industriais usando a radiação X, ou seja, uma fotografia das peças, tá? Também, qual é a diferença da ampola? Nenhuma, só que ela possivelmente vai aguentar por mais tempo ligada, às vezes tem que ficar 3 minutos emitindo a radiação, porque a peça é aço puro, muito grosso, então para atravessar a peça e chegar no outro lado no filme, vai chegar muito pouco, então você aumenta o tempo, por quê? Porque aí de pouquinho em pouquinho vai chegando a radiação, vai sensibilizando o filme, você vai até chegar. É como se fosse um coador, né? Quando você vai fazer café, você joga lá meio litro de água no coador e aquilo vai pingando. Se você em 30 segundos tirar o coador, vai ter um pouquinho de café. Se você deixar mais tempo, a água vai descer até que, sei lá, 5 minutos você tem lá meio litro de café pronto. Entendeu? Então, por quê? Porque pinga pouquinho. Então, o tempo é que controla a quantidade final. No caso da radiografia industrial, né? Se você faz em barcos, em aviões, em coisas grandes, trilho de trem, tá? Para ver a solda do trilho de trem, peças grossas, 5, 10, 20 centímetros de aço puro, às vezes você tem que ficar 10, 15 minutos emitindo radiação, porque o aço absorve 90, 95, 99% da radiação e só 1% chega do outro lado do filme, certo? Então, todos esses equipamentos, falou em raio-x, todos os equipamentos são iguais na produção, tá? Isso que é importante entender. Bom, então, é diferente das fotos que eu mostrei antes, né? Aqui a gente tem os equipamentos, digamos, modernos, né? Com o book mural, que é esse aqui, tá? Que depois nós vamos ver também, certo? Ou book de parede, como alguns chamam. A mesa de comando minúscula, que antigamente já foi enorme, era um armário quase a mesa de comando, hoje bem pequenininha, mesa, tá?
e aqui cabeçote, tudo isso a gente vai ver. Então hoje os modelos não mudam muito, tá? Esse aqui é um equipamento um pouquinho mais antigo, tem a fluoroscopia, ou seja, você pode fazer a radiografia normal, a foto, e pode também ver em tempo real a anatomia do paciente, tá? Então tem os exames contrastados, que você faz com e sem com contraste. Então, antigamente era na SORT, que você fazia a imagem sem contraste e depois com contraste. Tá? Hoje, com a fluoroscopia, você pode ver quando o contraste está chegando nos rins, por exemplo, e aí faz o registro, que é a imagem. Você pode ver quando está chegando na bexiga ou no estômago, enfim. Tá? E aí só fazer o registro, que é a imagem radiográfica, no momento correto. Senão antes você fazia 4, 5 radiografias em sequência porque você não sabia se o contraste tinha chegado ou não no órgão de interesse. Ok? Então, aqui a gente pode ver um outro equipamento também, né? É suspenso ali no teto, também é equipamento convencional, só a diferença ali que está preso no teto, o que facilita, digamos, o deslocamento, né? E libera a área em volta da mesa também, né? Aí está aí a mesa, certo? O nosso book mural, o book de parede. Esse outro aqui é um equipamento um pouquinho mais antigo, aqui de uma clínica, eu acho aqui de Florianópolis. Ali está o intensificador de imagem, então é onde pega diretamente a radiação e transforma isso em imagem real, em vídeo, né, digamos assim, tá? E permite então que você veja o órgão em movimento, digamos, o contraste circulando. Ele inclina, porque isso é importante para fazer alguns tipos de exame, certo? E permite, inclusive, inclina invertida, né? Então, todos esses equipamentos são fixos, inclusive, né, esse aqui se desloca lateralmente, tá? Mas são só apenas modelos diferentes, né? Para permitir, inclusive, que você possa circular em volta do equipamento. Então, é só uma questão de design. Já o equipamento móvel, né, como diz o nome, ele pode se movimentar. A gente tem aqui dois equipamentos, aqui também de hospitais e clínicas aqui de Florianópolis, equipamentos antigos. E aqui vocês podem notar que o cabo ali, ele tem o mesmo tamanho, isso é universal, isso é um padrão. Tá? E o tamanho do cabeçote, que é bem diferente dos outros fixos que a gente vê. Então, isso é um pequeno problema aí que a gente vai conversar depois sobre a questão do cabeçote. Outra é a questão do comando, da parte eletrônica, e tem que ser tudo móvel, tudo tem que passar junto, né, dentro do elevador e tal. Aqui a gente tem o estilo pedestal também, o pessoal gosta de fazer essa coluna para manter a linearidade, manter reto o equipamento, né? Também tem a questão do peso, por isso tem essas rodas, essa plataforma, para manter ele funcionando sem que ele vergue para frente. Bom, em termos de equipamentos mais modernos, então tem esse aqui, também grande, né? Também com um estilo de pedestal, certo? Que mantém a linearidade. Já é um equipamento aqui à direita mais moderno, que é inclusive acho que um DR, equipamento digital, onde tem o desenho aqui inclusive para a área de uso pediátrico, certo? Tem a roda e tem inclusive um motor acoplado a essa roda que ajuda você a deslocar ele, tá? Para deixar ele leve. Mas ainda tem o pedestal, tem aqui o cabeçote, ou seja, é o mesmo equipamento, só que ele é móvel. Outros têm um braço articulado, porque às vezes torna ele mais leve também para levar e permite algumas variações. Essa roda, de novo, ela tem um motor que ajuda. Então, quando você está segurando ali a alça, se você apertar, ela tem uma espécie de um botão, liga e desliga. Se você apertar, o motor entra em ação e ajuda você a empurrar. Se você não estiver apertando aqui, o motor vai ser um peso para você empurrar. Você até pode empurrar, mas vai ser um peso, tá? Porque ele vai estar freando. Esses daqui também são outros modelos, aí também são fotos mais modernas, embora não possa aparecer, né? De novo aqui nós temos uma radiografia direta, né? Que não tem filme, certo? A imagem aparece direta ali no computador. Aqui tem uma espécie de um notebook aqui para também questão de peso. Os pés são compridos para justamente não tombar, né? Por causa do peso do cabeçote, que é realmente muito pesado.
Esse é um pouco mais moderno, tá? E aqui também um outro estilo, tá? Então são questões de estilo. A questão da estativa reta ali, a coluna permite manter o paralelismo, né? Ser paralelo, perpendicular ao chão, enquanto que o braço articulado e deixa às vezes ele mais fácil de operar, mas você perde a questão às vezes de altura, angulação e coisa que dificulta. Eles podem ser usados então a questão do móvel em locais onde o paciente não pode se mexer. Então, por exemplo, que estejam na UTI, por exemplo, ou em sala de cirurgia. Tá? Sala de cirurgia que não tem um equipamento próprio, eventualmente você leva esse aqui. Tá? Bom, portátil. O portátil ele não é exatamente autorizado no Brasil, tá? Ele, assim, nem é proibido nem autorizado. Tá? Se ele seguir as normas dos equipamentos fixo e móvel, ok. Na verdade, ele seria um equipamento móvel e não portátil. Tá? Mas a gente classifica como portátil, por quê? Porque ele tem tamanho aí tipo caixa de sapato, vamos botar assim. Tá? E enquanto móvel você empurra, tem rodinho, esse aqui você carrega na alça mesmo. Certo? Então ele tem, por exemplo, aqui alguns valores de tensão, que depois a gente vai ver o que representa. Controla basicamente o tempo, que é a coisa mais fácil e mais eletronicamente mais fácil, mais confiável e assim por diante. Então, só controla o tempo para controlar a produção de radiação. Tá? E tem as partes principais que precisa. Certo? Esse aqui é para de uso odontológico. Certo? Quem já foi no dentista já viu esse cano aqui. Né? Que tem lá. Isso aqui é só para dar distância. Tá? Para garantir que você tem uma distância fixa entre a produção da radiação X que está aqui dentro e quando encosta no rosto do paciente. Tá? Então é só para dar a distância fixa. Aqui é um outro modelo do outro lado, né, mostrando aqui a questão de controle. Como ele é dental, ele tem tensão fixa, o que elimina toda a parte elétrica, tá? Porque você faz tudo para pegar uma pilha, aqui uma bateria e jogar 70 mil volts, que é o que você precisa. A corrente é fixa, você só tem que controlar o tempo, que é uma coisa simples. Tá? Em termos eletrônicos é bem simples. Isso aqui me parece, houve uma espécie quase que eu diria de uma denúncia, digamos assim, de um colega professor da área, e no Nordeste, tá? Ele é da Bahia, então não sei se exatamente na Bahia aconteceu, mas ele é lá do Nordeste da Bahia, que teriam prefeituras comprando isso daqui para substituir o equipamento odontológico. Tá? Então isso aqui não foi feito para substituir o equipamento odontológico. O equipamento odontológico, vocês vão ver, tem todo o posicionamento, você controlar ângulos, etc. Quem opera fica longe do cabeçote, ali onde produz a radiação, se protege. Aqui você tem que segurar com a mão, você está segurando a ampola com a mão, aqui o cabeçote recebendo radiação na sua mão. Então isso aqui é tipo uma emergência, é para você ir lá no interior do interior, onde não tem equipamento, então você vai lá e faz um mutirão, fica uma semana na cidade fazendo tratamento odontológico, para o exército levar, em marinha, enfim, coisas do tipo, tá? Não é para substituir. E aqui tem um veterinário, que é aquele anterior, mais moderno, né? Para você levar. Aqui também já é todo digital, tá? O chamado radiologia direta, DR, certo? Então tá aqui, claro que você tem que pendurar isso aqui em algum lugar. Então, agora vamos ver o nosso aparelho básico, digamos, né? O qual que a gente vai trabalhar, vai entender como é que funciona e depois a gente, como eu disse, quando vocês forem ver o odontológico, o mamográfico e tal, vão ver as pequenas diferenças que tem. Mas a gente entendendo como funciona esse daqui, a gente então tem condições de entender os outros, até a tomografia. E muito importante
Como é um instrumento de trabalho esse equipamento, vocês precisam entender exatamente como ele funciona e como eu devo operá-lo para poder extrair o melhor possível dele, certo? E as partes que o compõem, então, o cabeçote, que é a parte onde que tem a blindagem, a parte talvez mais pesada do equipamento, e a ampola dentro, certo? Onde vai ter a produção da radiação. Depois, o número 2, a caixa de colimação, ou sistema de colimação, ou colimador, tem vários nomes, né? Na verdade, ali seria mais um sistema de colimação, certo? O 3, que não é a parte do equipamento, mas já que está desenhado, a gente aproveita para introduzir esse vocabulário, né? O 3, então, é o feixe primário. Feixe primário, radiação primária. Depois a gente vai falar também alguma coisa sobre raio central, que é uma ideia assim, fictícia aí de um raio central, que serve para orientar a realização do exame. Depois a gente tem no 4 a faixa de compressão, que está desenhada, que não é comum, você não vê em todos os equipamentos. Tá? Hoje em dia isso está um pouco mais raro. Você vê principalmente em grandes hospitais que fazem a fluoroscopia ou o exame contrastado, onde você precisa, então, com essa faixa, apertar ou a barriga, ali, o abdômen do paciente, às vezes por causa que você tem que travar o contraste não ir exatamente ali para o intestino, não ir para a bexiga, só depois que você desaperta, enfim, você tem que controlar um pouco esse fluxo. Então você tem essa faixa de compressão, mas que não é muito utilizada. A gente tem também aquelas setas ali que é a radiação secundária, já que você tem feixe primário, você tem a radiação secundária, feixe secundário, radiação espalhada, certo? Tem vários nomes assim que são dados, tá? Mas é só ali representando que há assim uma radiação espalhada, qual a gente tem que também se proteger, conhecer e assim por diante. Depois nós temos o 5, que é a mesa, né? Basicamente todo equipamento fixo tem uma mesa, certo? O equipamento móvel vai usar uma mesa emprestada, né? Pode ser uma maca ou alguma coisa assim. O 6, embaixo da mesa, é uma grade antidifusora, certo? Que tem o objetivo, digamos assim, de filtrar essa radiação espalhada, como se fosse uma espécie de um túnel, de um filtro, que a radiação só passa se estiver ali alinhada, ok? Embaixo da grade, então, a gente tem o chassi, tá? Que é digamos, uma caixa metálica onde vai o filme radiográfico, ok? É o número 7. E por fim, o número 8, que é o porta-chassi, né? É a prateleira ali, a gaveta, digamos assim, onde você vai botar o chassi. Então tem esse nome especial, porta-chassi, que também isso aí a gente vai estudar para ver a importância dele, né? O que a gente tem que tomar cuidado para evitar qualquer erro na hora de fazer o exame, certo? Então todas são essas partes do equipamento que são importantes a gente entender, e a gente vai, né, como eu disse, aos poucos vamos se aprofundando em cada uma delas para a gente ter o controle total desse equipamento. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos pegar o equipamento e ver cada parte, como funciona e como ela influencia na qualidade da imagem. O que a gente pode fazer? A gente vai começar a trabalhar de cima para baixo, tá certo? E além de ver o equipamento, nós vamos ver um pouco também da física da produção da radiação, ou a física da radiação. A física que a gente está usando e entender até porque eu preciso de energia elétrica e como que eu controlo essa radiação e assim por diante. Então, eu gosto de dar parte do equipamento e quando eu vejo que eu preciso da física para explicar por que um sistema de colimação funciona ou não funciona, eu entro com a física. Depois, por que uma grade funciona ou não funciona? De novo, tem um pouco de física. Tá? E aí acaba terminando com a parte aqui final do equipamento. Tá? E por fim, a última parte, como a gente está falando em produção da radiação,
O último módulo, quem já olhou lá no Moodle, é radioatividade, tá? Que também é uma forma de produção. Não é controlada pela gente, mas a gente usa bastante, certo? Então, a gente conclui, tá, por hoje a questão da aula, tá? Que é mostrar esse início da era do equipamento, como começou, os tipos de equipamentos, tá? E aí na próxima aula a gente recapitula um pouco disso, dessas partes que a gente viu, e avança mais um pouco, certo?